Recentemente eu estava dentro de um voo dentro da Argentina, indo para Bariloche. De Buenos Aires a Bariloche dá 3 horas de voo. E de Ushuaia a Buenos Aires mais 4 horas de voo. Então nós fomos de Ushuaia a Buenos Aires. E depois pegamos mais Buenos Aires a Bariloche. Estava eu e um amigo meu chamado Pastor Walter. E nós começamos a compartilhar as coisas de Deus. Gente que não presta, fala de gente. Gente de Deus fala de Deus. E nós compartilhando as coisas de Deus, logo surgiu a história da Sulamita. Esse não é o nome dela. Ela é sulamita, como eu sou de Goiás. Quem nasce em Goiás é o quê? Goiaba. Só quem é goiano se manifesta aí agora. Agora eu vou expulsar agora. Goiano é o bicho mais gente boa do mundo, virado na resenha, né? Mas vamos lá. Ela era sulamita por ser da cidade de Sunem. E todos conhecem um pouco da história dessa mulher rica. E de sua boca surgiu a seguinte tese. A história dessa mulher é o seguinte. O profeta ia sempre em Sunem. E ele passava a comer na casa daquela mulher rica que de bom grado decidiu fazer as refeições para ele. Um dia ela decidiu, esse profeta não tem onde ficar. Nós somos ricos, vamos construir um quarto na parte de cima da casa, para que toda vez quando ele vier a Sunem, ele tenha um lugar para ficar. O profeta passou a morar naquela casa praticamente, pois Sunem era uma cidade de passagem. Então sempre quando ele passava, ali estava a casa dele. Um dia, de dentro daquele quarto, o profeta percebeu que aquela mulher não tinha filhos. Ela nunca pediu filho a Deus, e provavelmente pelo fato de decepcionar-se, pedir algo para Deus e não ter resposta. Um dia o profeta chegou nela e disse: me pede o que você quiser, que Deus vai me responder. Ela disse: não tenho nada para pedir. Ele falou: mas mesmo assim, em 1 ano você terá um filho. O filho nasceu. Essa é um pedaço da história, a história mais poderosa da Bíblia. A meu ver é essa, por vários motivos. No verso 8, essa mulher mandou construir um quarto. E colocou nesse quarto 4 coisas. Você vai se lembrar quais foram as 4 coisas. Quais foram? Cama, mesa, cadeira e um candelabro. Cama, mesa, cadeira e um candelabro. Por que ela mandou colocar essas 4 coisas no quarto? O segredo no que a sulamita fez está na oração e no altar que ela construiu. Eu gostaria de te ensinar hoje o segredo para ter todas as suas orações respondidas. Deixe-me te ensinar os segredos de ter orações respondidas. Primeiro, humildade. Estávamos na Inglaterra, conversando com um jogador de futebol muito querido, filho na fé. Agora vou fazer o casamento dele e batizá-lo. Ele saiu daqui do Brasil muito novo, entre 18 a 17 anos, do Grêmio. Foi vendido para o Barcelona. E eu estou contando essa história porque ele me autorizou e ele mesmo vai contar esse testemunho. E lá no Barcelona, jogando um jogador muito conhecido, foi vendido para a Juventus. Quando chegou na Juventus, começou a ter muitas contusões e não conseguiu repetir seu futebol. Terminando aí, ele está com seus 24, 25 anos de idade, ele foi emprestado, antes de ser emprestado, foi encostado na Juventus. Como é que eu encontrei esse jogador? Ele pegou um livro meu chamado Corações Profundos, acabou tudo de manhã. Então se você quiser, você pode adquirir pela editora, pode anotar no seu bloco de notas e chega na sua casa, certinho na sua casa, editoravem.com. Graças a Deus fizeram uma fila e acabou tudo pela manhã. Para mim está tudo ótimo. No entanto, nesse livro eu ensino as pessoas a terem todas as suas orações respondidas. E a primeira coisa que eu ensino no livro é humildade. Deus não te deve nada. E eu disse para ele: Arthur, comece dizendo: Senhor, o Senhor não me deve nada. A segunda coisa, eu ensinei ele a fazer um jejum funcional.
porque nós fazemos jejuns que não funcionam. Eu vou te ensinar a fazer o jejum que Jesus fez uma vez por ano, até mais que ele. Anota, depois que eu falar vai ficar simples. Depois que Pelé ensinou a dar drible da vaca, todo mundo dá. Aí todo mundo acha rei que é de futebol, mas Pelé ensinou a dar drible da vaca. Pelé ensinou a passar o pé por cima da bola, ensinou a driblar sem ter bola, aí todo mundo agora sabe fazer. Depois que eu falar vai ficar simples. Vamos fazer uma matemática simples. Você vai fazer um jejum por mês de 24 horas. E um jejum por semana de 24 horas. Vezes 12 é a sua matemática. Um jejum por mês de 48 horas. Vezes 365 dias. Faça a matemática. 48 dias vezes 365. 24 vezes 12. Dá quantos dias? 576 dias. Dá quantas vezes mais que Jesus? Mas pastor, e a fome? Você não sente. Vou te explicar por quê. Jesus não jejuou de líquido. A Bíblia diz que terminado o jejum ele sentiu fome, não sede. Os anjos lhe trouxeram comida, não bebida. Então basicamente Jesus bebeu coisas que davam vitaminas para ele. Como Elias na caverna. Não faltou para Elias o quê? Um riacho e carne. Como você deveria jejuar? Uma vez por mês, um jejum de 48 horas. Isso dá um reboot também no seu corpo. Vai curar as toxinas, vai curar a gastrite, vai matar a H. pylori, vai fazer seu corpo reagir a todas as toxinas e ir embora. E uma vez por mês, 24 horas sem comer. Como que eu não sinto fome? Você vai pegar tudo que é coisa ruim, saudável e vai bater no liquidificador. Beterraba, cenoura, abacate, tudo que é vitaminado e bate. Não põe sal e nem açúcar, porque é alimento. E deixa muito líquido e beba. Nos de 48 horas e nos muito líquido e nos de 24 horas. Você terá jejuado mais que Jesus em um ano. Agora ficou fácil, né? Ficou fácil? Ficou ou não? Mas não esqueceu de anotar ou não? Vamos repetir. 24 vezes uma vez por semana. 24 horas uma vez por semana. 48 horas uma vez por mês. Vamos fazer um cálculo. 48 vezes 12. Dá quantas horas? 576. É isso, gente. Meu negócio é Bíblia, não é matemática. Apesar que a Bíblia é pura matemática. 576. 24 vezes. Quantas horas você terá jejuado? 576 horas. Soma isso em dias. Dá quantos dias? Em torno de 4 dias e alguma coisa. Jesus fez um jejum de quantos dias? 3 dias. Pronto. Essa é uma história boa e ruim. Você não tem mais desculpa para dizer que não jejuou. Fome você não vai sentir, só vontade. Aprendeu ou não? Por isso que meu pastor Luciano Subirá está no 5º jejum de 40 dias. Eu não posso, porque eu sou muito magro. E para mim não é sacrifício fazer jejum. Eu posso ficar 10 dias que eu não sinto fome. Então meu sacrifício é outra coisa. Se eu fizer jejum de 10, de 15, de 20, não vou sentir fome. Com 63 quilos, irmão. Agora escute bem, vamos lá entender essa mensagem aqui hoje. Preste muita atenção, ouça. O segredo da sulamita. Continuando o texto do Arthur. Ensinei o Arthur a fazer o jejum. Ensinei o Arthur a fazer a oração. Ele pegou meu livro, Corações Profundos, devorou e fez um jejum de 40 dias. Jogador de futebol. Quando chegamos em Liverpool, a história veio o testemunho. Começou a janela. No futebol tem 2 janelas.
Ele fez o jejum de 40 dias, porque havia 40 dias para o fechar da janela, e a Juventus ou mandaria ele de volta para o Brasil, ou ele ficaria ali no banco, ou treinando com juniores, ou algo do tipo. Ele não tinha proposta. No último dia da janela, foi o dia que ele entregou o jejum. O Arthur fez uma oração para Deus, que tem crente que tem 40 anos, nunca fez. Falou: Senhor, o Senhor não me deu nada, não tem nenhum contrato, mas uma coisa eu te agradeço que valeu por tudo: o Senhor me aproximou de ti. A hora que ele começou a contar, eu comecei a chorar. Falei: Arthur, você aprendeu o segredo das orações respondidas. O primeiro, o maior deles: humildade. Toda oração deve começar: Senhor, não me deves nada. Eu tenho um milagre que aconteceu agora na Argentina, de uma menina, pode preparar ele, que ela nunca andou na vida, uma válvula na cabeça, paralisia infantil, e a minha oração começa assim: o Senhor não me trouxe na Argentina para curar essa menina. O Senhor não tem obrigação de curar essa menina. A família dela não pode te obrigar, mas eu estou aqui como seu servo lhe pedindo, se for do seu agrado, cure essa criança, 7 anos de idade. Quem viu esse milagre de manhã? Se você não viu, assista o culto depois. A hora que eles estiverem prontos, a gente coloca. Resultado: a menina se levantou e andou. Está no Reels do Instagram. Um outro milagre da menina também com paralisia infantil, que começa a chorar. 7 anos de idade, a Isabela. Isso em Bariloche. Bariloche, a maior igreja, tem 50 pessoas. A menina passou a andar. Não existe milagre programado. Ele é de Deus. Deus faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não tem obrigação a nada. O nosso problema é que nós temos muito orgulho. Você é humilde diante do médico. Você é humilde diante de um preparador físico. Você é humilde diante de todos. Diante de Deus, você acha que Ele tem obrigação. Fui no culto e Deus não me curou. Fui no culto e Deus não fez. Fui no culto e o pastor não fez. Qual foi o segredo da sulamita? Primeira coisa que ela fez: priorizou Deus na casa dela. Fez um altar. E ela chamou aquele altar de quarto do profeta. De onde saiu a promessa que ela seria o filho? Do quarto do profeta. De onde saiu a ressurreição do filho? Todos nós temos que ter um altar em casa. O jogador de futebol. Eu não sabia quem era, porque eu sou ruim de futebol, irmão. O meu time não anda muito bem, então quando você vê um cara falando que é ruim de futebol, é porque o time dele não está bom. Quando fica bom, você fica bom de futebol de novo. Então eu sou ruim de futebol. Estou ruim de futebol. E eu orei por ele. Falei: quem é esse menino? Aí meu filho falou: pai, pelo amor de Deus, não passa essa vergonha. A minha esposa mandou eu ir no YouTube para ver quem que era. E eles começaram a falar o nome, eu não sabia quem era. O que o menino fez? Terminou o jejum, não teve nenhum contrato, mas agradeceu a Deus. No último minuto da janela, ele recebe o telefone do empresário: Arthur, está com as malas prontas? Você vai vir para a Inglaterra. Ele imaginou ir para um time pequeno. Pequeno não, mediano. Mas para onde? Você vem para o Liverpool. Eles pediram seu futebol. Ele começou a chorar. E nos contando o testemunho, disse: sabe qual foi o segredo, Arthur? O grande segredo para ter as orações respondidas é humildade. Olha bem dentro dos meus olhos. Primeira coisa, você precisa construir um altar na sua casa. Você tem que começar com esse altar, lá no quarto da oração. Quando você precisar de um milagre, é para lá que você vai. Segunda coisa, vá diante de Deus com humildade. Deus, o Senhor não me deve nada. Como é que é? Você não tem coragem de falar, não? Não, você tem coragem de falar alto. Mais alto. Então vamos entender aqui os segredos da sulamita. Primeiro, ela fez um quarto para o profeta. E chamou esse profeta do que ele era. Ela honrou. Esse homem é um santo
homem de Deus, mas era um homem cheio de falhas. O cara mandou as ursas comer os meninos só porque chamou ele de careca. Então ele não era cheio de falha, ele era cheio de temperamento. Ele não tinha estupim curto, ele não tinha estopim. Os meninos chamou ele de careca, ele mandou as ursas comer os meninos. E ainda assim a mulher disse: é um santo homem de Deus. Esse quarto que a mulher fez era o altar que ela decidiu construir em sua casa. Era de lá que sairiam as maiores orações naquela casa. Ali estava um profeta orando de madrugada todo dia. E lá ela recebe as duas maiores de suas experiências. A primeira, de lá saiu a mulher que ela teria um filho. De lá saiu a ressurreição do filho que morre depois de meningite. Olha, pastor, a Bíblia fala que é meningite? Bom, eu sou psicólogo, eu acho que é meningite. Não posso provar, mas o menino começou a dar a cabeça e dizer: ai, minha cabeça, e morreu. Eu só conheço esse tipo de morte. Provavelmente foi uma meningite. E o menino morreu. E ela fica revoltada porque ela não pediu um filho para Deus. Mas ela se cala. Deixe-me te dizer, Deus não mata murmurador. Ele morre no deserto, sozinho, picado com a própria língua. Deus falou: essa geração precisa morrer até vir outra. Murmurador vai morrendo às mínguas. A mulher ficou calada. Quando perguntava: como que está a sua casa? Ela dizia: vai tudo bem. E o menino estava onde? Morto. Ela pegou o menino e colocou em cima da cama do marido, em cima da cama dela, em cima da cama do profeta, porque ali era um altar. Ela fez aquele lugar para que houvesse oração na casa dela. Do mesmo altar que saiu a vida, saiu a morte. Que saiu a morte, saiu a vida. Mas vamos ver o que a Sulamita colocou nesse altar. 4 coisas. Ou seja, o quarto do profeta tinha 4 coisas. E o que eu gostaria aqui é mostrar o que cada coisa representa na nossa vida diante de Deus. Por que que ela mandou colocar uma cama, uma mesa? Algumas versões usam o termo trono, que é o mesmo para cadeira, e algumas versões usam o termo candelabro, que é o mesmo para lamparina. O que representa a cama do profeta? A cama que ela mandou colocar no quarto representa descanso do corpo, descanso em Deus, que é tempo de oração. Quando o rei Davi disse: descansa minha alma no Senhor, ele não está falando para dormir. Ele está falando para colocar diante de Deus todas as suas angústias e orações. A cama representa o tempo de meditação na palavra. A cama representa tempo para planejar o futuro. Se você não tem tempo para essas 4 coisas, não poderá jamais entrar no futuro, pois não terá um plano, você não terá um plano para o futuro. Você precisa descansar a mente, o corpo e meditar em Deus, que é o que nós chamamos de oração e palavra. E por quê? Porque se você não tem o processo da cama, o processo do descanso, você não pode ouvir a Deus. Na cama você medita na palavra de Deus, depois medita nas próximas ações mediante suas meditações, age mediante aquilo que você meditou, que é a palavra de Deus, que você já meditou. Minha esposa acostumou comigo, mas quando casamos, são 22 anos, ela acordava, próximo da minha hora de orar, eu estava com o travesseiro dobrado e com o olho olhado para o teto assim. Ela olhava assustada e falava assim: esse cara é doido. Quem é que você acorda e ele está olhando para o teto assim? Quem está meditando. Se você pegar o meu livro Derretimento do Servo, você vai entender o que é a meditação em Deus. A palavra de Deus vem a você, você medita nela e depois começa a agir com base naquilo que Ele trouxe na sua mente.
Você tem que ter um tempo. Davi fala desse lugar tranquilo. Ele diz: refrigera minha alma e guia por águas tranquilas, pastos verdejantes. Davi está usando o termo de pare num lugar e fique pensando, meditando. É o ato da palavra meditar, é o ato da vaca que põe o capim e fica assim, ó, pensando no que Deus te falou e depois age. Deixa eu te falar uma coisa grave. Não há nada tão urgente que não possa esperar 3 dias para você fazer. Tudo em 3 dias morre e ressuscita. Por causa de 5 segundos, Eva caiu. Se ela tivesse dito, vou ali falar com meu marido e já volto, você estaria com Jesus no paraíso. Corintiano, do infeliz, do Adão. Quem é corintiano? Manifesta aí. Agora eu vou expulsar. O problema é que esse só sai com jejum e oração. Segunda coisa, pastor Lucas, que a mulher pôs na casa. Qual foi? Mesa. Qual foi a primeira? A cama representa o lugar da meditação e do descanso. Irmão, se você não parar, Deus para você. Eu sou uma pessoa que odeio descanso. No dia 25 de dezembro eu estava pregando no centro de Como, na Itália, porque eu tinha que ficar 4 dias parado. Quem é que prega dia 25? Eu falei para minha família, vamos ali pregar. Aquela multidão, uma árvore de Natal gigante. Falei, Jean, eu prego em português, você traduz para o inglês. Ladies and gentlemen. E o Jean, fala alto, Pia. Pia é do Sul. E preguei, irmão. Alguns italianos não gostaram, mas preguei. Mas Deus para você. O descanso é também fazer a obra de Deus. Meu corpo é a obra de Deus. Descansar faz parte de fazer a obra de Deus. Segunda coisa que ela pôs no quarto do profeta, ela disse assim: profeta não é robô. Toda vez que eu prego, eu peço oração para 3 coisas na minha vida. Quem souber ganha um livro. A próxima vez que eu vier, eu volto dia 26. Façam fila. Vai ganhar um livro da próxima vez, que agora não tem nenhum. Quem acertar, eu peço para orar por mim por 3 coisas. Quem lembra? Saúde mental, física e emocional. O espírito está sempre pronto, irmão. A segunda coisa foi a mesa. A mesa no quarto do profeta representa, vamos lá, provisão de Deus. É onde você põe os seus pergaminhos, a bebida e a comida. A ceia é a mesa do Senhor. O pão que está na ceia representa o 100% homem de Jesus. E o vinho que está na mesa representa o 100% Deus, que também é Jesus. Presta atenção, são 2 elementos que Melquisedeque deu para Abraão: pão e vinho. O vinho representa o Jesus, Deus. O pão representa o Jesus, homem. Em cima da mesa, que é o que representa o sangue e o corpo de Jesus, quando você participa da ceia, você está participando do corpo de Cristo. Mas não apenas do corpo, você está participando do corpo terreno e espiritual. A Bíblia diz que você está participando das 2 naturezas de Cristo. Você está participando do corpo dele, espiritual e carnal. Façam isso até que ele venha. Neste caso, Deus está sempre sobre a mesa. Senhoras e senhores, foi uma mesa que Lúcifer se rebelou. Foi uma mesa que Judas decidiu trair. Foi uma mesa que Jesus falou aos seus discípulos sobre a traição, das suas dores. Foi na mesa que os discípulos conheceram a humanidade de Jesus. Cuidado com quem você leva para a mesa com você. Lá é lugar de fazer as pessoas te conhecerem de fato. Você solta tudo na mesa. Eu não gosto de fazer podcast a convite. Fiz um único com a Karina. Porque ali é como se estivesse na fofoca. Você vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando.
Mas a menina é cheia do Espírito Santo. E ela foi cheia, foi pronto. Você começa amanhã, você assiste. Então eu decidi, falei, olha, eu não aceito convite para fazer podcast, porque eles querem saber em quem que eu vou votar. Um dia falar assim, ó, me fala do Edir Macedo. Falei, vamos fazer o seguinte, a próxima vez você traz ele aqui, você pergunta para ele. Você trouxe a mim aqui. Eu estou aqui para falar de mim. A mesa é o que nós chamamos de discipulado. O grande problema da igreja moderna hoje é que ela tem uma visão distorcida do que é discipulado. O que é discipulado? Discipulado é transferência de vida. Não é didaquê. Não é mesa de psicólogo. Toda semana eu tenho que falar com o meu discipulador. Não é dependência emocional. Tem gente que não consegue comprar uma lajota sem falar com o suposto discipulador dele, porque não é homem, não é mulher, não ora. É dependência emocional, como de remédio. Discipulado é como criar um filho. Seu filho não faz o que você manda, seu filho faz o que você faz. Seu filho só ama o Deus que você ama. Se você não ama Deus, não adianta mandar seu filho amar. O que é discipulado? Não é ficar se reunindo para falar as mesmas coisas toda semana para dizer que teve um discipulado. Chamado ao discipulado é ser chamado à intimidade de alguém, é ser convidado para sentar à mesa. Isso é discipulado. É conhecer os melhores e os piores momentos de seu discipulador e receber isso como transferência de vida e passar a praticar. Vem aqui que eu vou te fazer um discipulado. Não. Pode ser, e pode ser que a gente esteja num shopping, num cinema, fazendo um discipulado. Meu filho, com 16 anos de idade, apaixonou por uma menina. E eu percebi que a menina é uma bênção, mas o namoro não seria. Com 16 anos você não proíbe filho de mais nada, irmão. Senão ele pode não fazer e você perde o coração dele. Falei, meu Deus, me dá sabedoria para lidar com esse menino. Não vou bater no menino dessa altura. Eu que vou me machucar. Não vou proibir ele de namorar. Eu que vou me machucar. Não, pai, eu não quero pregar, eu não quero viajar. Eu quero agora ser outra coisa. Você é isso, eu sou isso. Eu não posso brigar com esse menino. Deus me deu uma sabedoria lá do quarto. Falei, filho, trabalha para mim. Como assim? Vamos viajar comigo como meu funcionário? O senhor está querendo dizer que eu vou ganhar para viajar? Eu falei, isso mesmo. Falei, ó, gostei da ideia. Resultado, ele está com 20 anos, é pastor, vai casar com a menina que eu tenho como filha. Em 6 meses já tinha esquecido a outra. Ele viu o pai dele orando todo dia, pegou gosto, e é um dos grandes pregadores jovens que eu conheço nessa nação. Nunca mandei meus filhos orarem. Esses dias a minha filha com 8 anos, ela vai fazer 8 agora, estava no chão orando. Alguém disse, que linda sua filha orando. Você ensina ela? Eu falei, nunca. Ela vê os pais dela orando. Nunca falei, como é que está seu tempo de oração, filha? Como é que está seu tempo com Deus? Transferência de vida é exemplo, não é falar. Presta atenção. A maior palavra, a mais importante da Bíblia é ouça, não é fale. Você quer conhecer um homem que peca muito? Vê o tanto que ele fala. Discipulado não é dependência emocional, mas é dependência espiritual. Isso é sempre estar à mesa. A mesa da sua casa é o lugar onde assenta os seus melhores e maiores amigos, o de sua maior confiança. Se não confia, não põe à mesa.
pode ir na sala, na mesa não. Por isso que Davi disse: prepara uma mesa comigo e meus inimigos. Davi era tão surreal que ele queria sentar à mesa com os inimigos. Eu não sento à mesa com os meus inimigos, não sei o que eles colocam na bebida. Davi era um homem com o coração tão voltado para Deus, eu disse: eu me assento à mesa com os meus inimigos. Davi não disse: prepara ali um churrasco, um lugar na churrascaria, eu quero levar eles no meu palácio. E ele não disse: prepara uma mesa para os meus inimigos para eu me vingar. Não, eu quero que eles conheçam quem eu sou. E por quê? Vou te explicar. Você nunca pode dizer que conhece alguém antes de andar com ele. Sem estar com ele no mínimo 5 anos em diante. Só a partir de 3 anos você começa a decidir se aquela pessoa pode ser seu amigo, colega ou até irmão. Com 5 anos ele pode ser seu irmão. Antes disso, você precisa sentar muitas vezes à mesa com ele e ficar, como diz no Goiás, assuntando. Você sabe que a pessoa mais inteligente não é o que se acha inteligente, é o que se faz de bobo. Me fala mais sobre isso. Que tal? É o da roça. Minha avó tinha a sabedoria, minha avó é viva ainda, a sabedoria, ela dizia assim: é a necessidade que faz o sapo pular. Eu fiquei pensando, como é que é isso? Sapo não pula sem necessidade, gente. E teve uma frase que ela disse: senta aqui, meu filho. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: os que trabalham para eles e o resto. Você é o tipo de pessoa que trabalha para o homem de sucesso? Ela disse, em tese, 2 tipos de pessoas no mundo: os que fazem história e os que contam. E alguém me disse que inventaram o coach esses dias. Minha avó fala isso há 30 anos. Mas preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Somente depois de 5 anos, você saberá de fato com quem você está lidando. Se você pode manter ele como um colega, como um amigo, ou até chamá-lo de irmão. No entanto, preste muita atenção no que eu estou lhe ensinando. Quando nós oramos, e aqui eu entro na questão mais importante da noite, continuando a mensagem da manhã. Quando nós oramos, nós sempre, toda vez que você orar, você está assentado à mesa com o Pai. Senhoras e senhores, oração é uma relação só de pai e filho. Jesus, em Mateus capítulo 6, primeiro ele começa: quando orardes, ele não diz se, ele diz, diga, Pai nosso. Só ora quem é filho. Se você não tem vontade de orar, é porque você não tem uma relação de pai e filho. Ele diz, comece orando com Pai nosso. Nós temos tudo ali nessa mesa, tudo nesse momento, porque a mesa é dele, a mesa é do Senhor. A Bíblia diz, a mesa do Senhor. Lá tem pão e vinho, Cristo está à mesa, ele é o corpo vivo ali, presente. Essa é a mesa que Davi pediu para que o Senhor preparasse. A mesa. Terceira coisa que a sulamita pediu para colocar no quarto, quem se lembra? Trono ou cadeira. Existe um ditado na igreja católica que se chama ex cathedra. Veja, a nossa fonte de autoridade é a Bíblia. A fonte de autoridade na igreja católica são 3: a Bíblia, o Santo Concílio e ex cathedra. O que é ex cathedra? Quando o Papa senta na cadeira, se ele disser que aquilo é bíblico, vai virar bíblico, porque ele falou a partir da sua cadeira de autoridade. Isso se chama ex cathedra. Foi em ex cathedra que um Papa disse que Maria morreu e ressuscitou. Pronto, virou doutrina. Foi em ex cathedra que o Papa disse que Maria é santa, nunca pecou.
Foi ex cathedra que ele criou muitas e muitas outras doutrinas. É também a Bíblia, mas para nós, só a Bíblia é a palavra de Deus. E nada mais. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você queria que fosse escrita por quem? Por um cavalo? É evidente que Deus não iria usar um cavalo para escrever. Se alguém me dissesse que só a capa da Bíblia é a palavra de Deus, eu creria. Eu não vou chegar lá no céu, o Senhor vai dizer: seu burro, você acreditou na Bíblia? Mas preste atenção, trono ou cadeira. A cadeira representa lugar de autoridade. O trono, quando você se assenta na cadeira, você pode falar. É o seu lugar de autoridade. Muitas orações não são atendidas simplesmente porque você não ora. Deus não pode, Deus não pode responder perguntas jamais feitas. What? Of course. Ai, Deus não responde minhas orações nunca feitas. Você tem que começar a falar. E sabe o que é interessante? Na oração, Deus tem que ouvir a sua voz. E você ouvir a voz dele. Se ele não ouvir a sua voz, ele não está ouvindo a sua. Ah, eu não ouço a voz de Deus. É porque ele também não está ouvindo a sua. É isso que a cadeira ou o trono no quarto do profeta representa. Lugar de autoridade. Nós devemos ter autoridade nas nossas orações. Nós devemos ter autoridade sobre o mundo, sobre as pessoas. Experimente. Esses tempos, meu filho disse: pai, por que você nunca teve raiva da avó? A maioria, todos vocês conhecem meu testemunho ou testemunho. Minha mãe foi embora quando eu tinha 9 anos de idade, nunca mais voltou. Fui morar numa caixa de papelão, virei mendigo, aprendi a ler e escrever com 25 anos de idade. Até os 19 anos eu sabia nem ler nem escrever. Com 35 anos fiz 2 faculdades, me tornei professor de uma. São 22 livros escritos em 3 idiomas, 2 best-sellers em 2 idiomas. Está lá os livros. E meu filho perguntou: como você nunca teve raiva da avó? Porque você não tem raiva de quem você ora. Experimente falar o nome das pessoas que te prejudicam na oração. Você precisa ter autoridade quando você se assenta na cadeira da autoridade. Orar é estar assentado e reinando com Cristo nas regiões celestiais. Toda vez que você orar, veja, o seu corpo está na terra, mas você está assentado com Cristo. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, para você entender em detalhe o que é orar. Preste muita atenção. Orar é estar assentado no trono de autoridade. Preste atenção. Uma coisa é você orar como um ministro. Outra coisa é você orar como um filho. It's alright, oh yes. Vou dizer de novo. Uma coisa é você orar como um ministro. Outra é você orar como um filho. Você tem que saber o que você quer alcançar na hora que você ora. Você chegou diante de Deus como um ministro, chefe de estado, um general? Você está disposto à batalha, a vencer guerras? Ou você chegou como alguém carente, um filho, precisando de colo, precisando de pai? Tem horas que você precisa vencer batalha. Tem hora que você precisa só de um colo. Deus entende essas duas orações. Vamos a elas. A oração de um ministro é uma oração de um general. E a oração de um filho é uma oração de uma relação de pai e filho. Você sabe, você precisa identificar qual oração no dia de hoje você vai fazer a Deus. Seu dia amanheceu. O que você precisa? Vencer batalhas ou de colo de pai? E quando precisa dos dois? Você tem que dividir sua oração entre um general, chefe de estado,
e um filho. No trono, a oração é oração de general. Na mesa, a oração é de filho. Eu vou dizer de novo. Meu Deus, ou uma irmã entendeu. Não, acho que duas entenderam. Ó, 3, 4, 5 entenderam, mas eu vou repetir. No trono se ora para vencer batalhas. Você tem autoridade sobre o reino espiritual, você tem autoridade sobre a doença, você tem autoridade sobre a circunstância, você tem autoridade sobre alguém que fala mal de você. Ela nem te conhece, ora o nome dela, Senhor, essa pessoa que está falando, coloca uma mesa perante mim. No trono você é um general, é um chefe de estado, é um ministro orando. Na mesa é família, é um filho. Senhor, está doendo. Eu preciso de um pai agora. Dói muito, Senhor. Fui rejeitado, me falaram essa palavra, que dor. Saiba, general fala com o Senhor dos exércitos, filho fala com o... Você precisa falar com o Senhor dos exércitos de vez em quando? Vamos, responda. E às vezes você precisa falar com o pai. Então tudo que você precisa aprender é orar. Uma oração de um general atende a assuntos de estado, a outra atende a assuntos de família. Toda vez que você precisar resolver problemas de família, você precisa sentar à mesa com Jesus. Filho, casamento, marido, esposa, sogra, tem que ter umas 35 mesas. A minha sogra é uma bênção, gente. A sogra da minha esposa, ela está no céu. Mas a minha sogra é mãe 2 vezes, dela e minha. Imagina Salomão que tinha 1000 sogras. Duro não é ter 1000 mulheres, gente, é 1000 sogras. O cara era sábio por isso, por causa das sogras. Mas guarda isso aí, presta atenção. Para atender o trono, para entender o trono, nós temos que entender o livro de Efésios. E o livro de Efésios nos diz o seguinte: você entendeu o que é estar assentado no trono e orar? O livro de Efésios diz o seguinte: Ele nos assentou, não é Ele nos assentará. Quando você entrega a sua vida a Jesus, naquele dia o seu espírito, seu corpo está aqui na terra, sua carne está aqui na terra, sua alma está aqui na terra, mas o seu espírito na mesma hora se assenta nas regiões espirituais para estabelecer domínio espiritual. Deixa de ser frouxo espiritualmente e passa a orar ao Senhor dos exércitos como um general. Pregue para o seu corpo, chega de contusões. Prega para o seu corpo, chega de problemas mentais. Prega para o seu corpo, chega de mimimi. Agora é hora de vencer, agora é hora de levantar, agora é hora de conquistar. Esse é o ano da mudança. Aprenda a pregar para o seu corpo. É muito mais fácil ser fresco, gente. É porque não gosta de mim. É mais cômodo ser coitado. Porém, para nós entendermos o trono, você precisa entender o que é estar agora. Não é amanhã. Eu estou agora sentado nas regiões espirituais, reinando em vida. Quando você reina, o pecado não reina. Quando você reina, a doença não reina. Quando você reina, a miséria não reina. Quando você reina, o problema familiar não reina. Você precisa entender o que é reinar. Ele quer que você reine. O problema é que você é filho de rei, mas vive como um mendigo.
Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo. A palavra menor de idade ali é a palavra grega para kulhos. Sabe o que significa kulhos? Criança, imaturo. O texto está dizendo o seguinte, em Gálatas 4, 1, que enquanto você não amadurecer, você não herda o que Deus tem para você. Você vive como se alguém não tivesse nenhuma promessa, senhoras e senhores. A coisa que mais me irrita é crente cheio de promessa vivendo como quem não tivesse nenhuma. Sabe por quê? Porque é moleque. Moleque, age como moleque, reclama de Deus, reclama de todo mundo. Não acorda cedo para trabalhar. Se trabalha 6 meses e põe o patrão no pau. Moleque com a esposa, moleque com filho, cobra do filho o que nunca ensinou, cobra de Deus o que nunca pediu. Como é que pode herdar alguma coisa uma pessoa dessa? Jesus disse, pedis e não recebeis, porque pedem tudo para gastar nos seus deleites. Pede mal. A Bíblia não diz que são todas as coisas boas que contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. São todas as coisas boas e ruins, senhoras e senhores. E vai por mim, coisas ruins acontecem com gente boa. Jó fez 7 velórios num dia. Você consegue suportar isso? 7 velórios num dia. Você precisa entender isso agora. E eu te peço que você ouça a mensagem da manhã, que complementa a mensagem da noite. Por favor, ouça, por título, Espírito Santo é coisa da sua cabeça. Porque Ele nos assentou, mas você só acessa esse trono quando você tem vida de oração. Agora eu te pergunto, quem aqui ora raios? Você nunca se assenta para reinar, ou nunca se assenta à mesa para ter o carinho do Pai, ou nunca se assenta no trono para entrar como um general e falar, Senhor, eu preciso assinar esse contrato, é agora, eu preciso que seja resolvido, já doeu muito, vamos lá, Senhor, me ajuda nisso, o Senhor não me deve nada, estou aqui com muita humildade, mas eu preciso desse milagre. E se não conseguiu hoje, volta amanhã e faz a mesma oração. Se demorou 15 dias, fique 15 dias e faça a mesma oração. Irmão, deixa eu falar, Deus não está fazendo apostinha com você do tipo, se o senhor não fizer isso, não vou mais na igreja. Deus faz aquele joinha 5 de WhatsApp para você assim, ó. Tá bom. Tá aqui, beleza, de boas. Você acha que Deus está fazendo apostinha? Se o senhor não der isso, também não vai na igreja. Quem é que sai perdendo com isso? Você, Pedro Bó. Você sabe o que é Pedro Bó no Goiás? O que é, irmão? Mané. Mas no Goiás fala Pedro Bó. Que coisa engraçada, né? Vai, Pedro Bó. É muito engraçado, né? Coisa bem caipirês. E torvar, trovar. Torvar é atrapalhar, trovar é tocar violão, se chama trovador. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. A maior missão da minha vida, com 42 anos de idade, é ensinar a igreja a orar. É o que eu estou fazendo aqui. Eu não pretendo ser teólogo profundo. Eu só quero que você aprenda o segredo de orar. O maior deles é humildade. E essas 4 coisas que deve ter, primeiro, um lugar de oração na sua casa, e chama aquilo de, chega em Deus, fala aqui, ó, Senhor, está vendo esse lugar aqui? É nosso. Todo dia eu vou vir aqui consultar o Senhor. Ninguém faz isso. Até seu cachorro tem lugar em casa e Deus não tem.
E aí você fica reclamando: ah, esse Deus aí não faz nada, minha vida dá tudo errado. Tem gente que é tão azarado, se montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. E a culpa é de Deus. Mas a quarta coisa que a sulamita construiu no quarto. Aqui nós vamos apertar o cerco. Eu quero vibração agora, hein? Agora eu quero vibração, eu quero ver se o paulistano é melhor que o goiano. Eu acho muito difícil. Fala Deus, todo mundo fala. Vamos ver outra coisa, assim, animado. Porque o goiano, irmão, ele pula dessa altura, assim, ó. É, um pouquinho menos, assim, né? Hein, pastor Lucas? Então vou chamar o pastor Lucas aqui, o pastor Bruno. Aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Agora deu medo, né? Agora deu medinho, né? Vou chamar ele. Vem aqui, pastor Bruno. Presta atenção nisso. Candelabro, que foi a quarta coisa que a mulher colocou no quarto do profeta. Ou lâmpada. Fala de, guarda isso, revelação. Lembra da minha mensagem do candelabro que eu preguei aqui? Está lá no livro Corações Profundos. Espírito Santo, Espírito de profecia, Espírito de graça, Espírito de poder, Espírito da glória, Espírito da unção. Veja bem, quem não tem essas coisas só toma decisão errada, só faz besteira na vida. Muita falta de revelação, meu Deus, não sabe nada, não ouve Deus para nada. Gente, não tem nada tão sério que não possa esperar 3 dias. Se você não consegue esperar 3 dias, conta até 5. 5 segundos muda tudo. Revelação, Espírito Santo, Espírito da profecia, Espírito de graça, Espírito de poder e revelação da glória e revelação da unção. Veja bem, 2 coisas apenas a sulamita precisou para ter um filho. Ela não podia ter filho. Guarda e nunca mais esqueça isso. Primeiro, revelação da graça. Ela não queria ter filho. Ela não entendeu o que é ter filho. Eu disse para uma senhora que não queria ter filho esses dias: pare para pensar no que eu vou te dizer. Você nunca mais vai pensar em não ter filho. Desculpe lá o que eu vou te dizer. Quanto por cento dos anjos caíram do céu? Responda. A terça parte? Terça parte dos anjos. E logo depois de cair a terça parte, Deus fez o homem. E lá no livro do Apocalipse, o Senhor diz assim: descansa mais um pouco até que complete o número dos escolhidos. Sabe por que Deus fez o homem? Para completar a terça parte caída. Deus não fez anjo para cair. Ele fez anjo no completo. Está tudo no livro do Apocalipse. Jesus só vai voltar quando completar o número deles. Sabe quem vai completar o número? Nós. Vai ter filho ou não vai? Tem uns 5 já de uma vez agora, para Jesus voltar mais rápido. Porque eu morro de dar risada no jogador de futebol, que eles têm 5, 6 filhos. Nunca vi ter tanto filho assim toda a minha vida. Só no G12 tem 10, 12. Mas eu não tenho tempo para te dar essa revelação, mas talvez eu faça um podcast falando em detalhes, mas em detalhes mesmo. Em todo o Novo Testamento está falando completar o número dos salvos, o número dos escolhidos, é por causa da terça parte que caíram. Eu complemento. É tão verdade isso, mas tão verdade, que Lúcifer, ele tinha 10 pedras revestidas em seu corpo: sárdio, topázio, diamante, berilo, oníx, jaspe, carbúnculo, esmeralda. Tudo isso eram seus engastes e ornamentos. Isso está em Isaías capítulo 14, versículo 12, Ezequiel 28, do versículo 1, Ezequiel 23, Ezequiel 33. Tudo isso está ali, todas as pedras, 10 pedras. E ele era vestido de uma beleza e formosura, até que se achou pecado nele. E o homem era vestido de quê? De nada. Nada. Era assim: vou vestir ele com a minha glória. Você vai perceber que o homem ocupou todo o espaço de Lúcifer. Deus fez 5 querubins. Por que ele não fez outro quando Lúcifer caiu? Ele fez: farei o homem a minha imagem e a minha semelhança, e vestirei nele toda a minha glória. A raiva de Lúcifer não é de Deus, é porque você tomou o lugar dele.
Mas mete raiva nesse bicho aí agora, gente. É inveja pura. Quando ele diz em Isaías 14:12, eu subirei ao céu, e acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer nunca quis ser maior que Deus. O pecado de Lúcifer foi quem ser maior que você, que o seu próximo. Ele não disse você maior que Deus, ele disse eu vou ser maior que as outras estrelas, que os meus irmãos. Quando Adão caiu, Lúcifer não disse para ele, me ame. Ele disse, se ame. Por isso que a maior palavra da Bíblia é ouça, porque uma dessas você perde em segundos. E não repete mais. A mulher sulamita precisou só de 2 coisas para ter um filho. O que você precisa para ter o maior milagre da sua vida hoje? Só 2 coisas. Não é fácil acessá-las, mas eu vou te ensinar a acessá-las. Você faz se quiser. Se não gostar do que eu preguei, joga fora e finge que não ouviu e pronto. Primeira, revelação do favor e da graça de Deus. Deus quer te dar. Deus não tem problema com o seu dinheiro. Deus tem problema em como você trata Ele. Na realidade, Deus ama nos dar as coisas. O problema é como que você lida com as coisas que Ele lhe dá. O problema de Deus é que o seu ego, sua arrogância, seu orgulho, sua altivez. Segundo, revelação do poder. Ela teve que entender que Deus queria dar um filho a ela. Segundo, ela teve que entender que Deus podia dar um filho a ela. Você tem que entender que Deus quer te abençoar. Segundo, você tem que entender que Deus pode te abençoar. Você só precisa de 2 coisas para mudar a sua vida em 5 segundos. Conta até 5 agora. Não, mas conta de fato. Não é igual o seu relógio, não. No relógio normal. 1, 2, 3, 4. Agora arrumando o que você ouviu. Você só precisa de 2 coisas para receber algo agora. Qual que é a primeira? Entender que Deus quer dar. Se chama favor de Deus. Qual que é a segunda? Entender que Ele pode dar. Nunca mais se esqueça disso. Tudo muda quando você entende essas 2 coisas. Ela nunca recebeu um filho porque ela não entendia que Deus não queria dar. Segundo, não apareceu um profeta dizendo, Deus quer dar. Segundo, Ele vai dar. Eu estou aqui para dizer que Deus vai dar. Eu estou aqui para dizer que Deus quer dar. Eu estou aqui para dizer que Ele pode dar. Eu estou aqui para dizer que Ele vai derramar um avivamento sobre a terra. Eu estou aqui para dizer que Ele vai voltar. Eu estou aqui para dizer que Ele vai fazer milagres. Eu estou aqui para dizer que Ele quer curar você. Mas não só isso, Ele pode fazer. Você tem que entender isso, pelo amor de Deus. Entenda isso e comemore isso. Porque é hoje o dia que tudo vai mudar na sua vida. Agora olha para mim aqui, para, o brasileiro, para. O brasileiro bate palma, grita, comemora e depois volta à vida. Eu quero que você comemore com fé, para não esquecer mais, sem empolgação. Eu vou dizer de novo, Deus vai fazer. E Ele pode fazer. Pense no que Ele vai fazer agora na sua vida. E pense que Ele pode fazer isso. Pensou? Agora você pode glorificar com bastante vibração, sem empolgação, mas com fé. Fé, 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 fé. Não se empolgue, creia. Empolgação é coisa de moleque. Quem empolga e já chora depois. É fé. Está com câncer? Creia. É fé. E a fé provém atitudes. Necessita pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Necessita perdoar quem tem que perdoar. Necessita deixar passar as coisas. É fácil ficar magoado com alguém e dizer, não é justo eu ter que perdoar. Não é mesmo.
Se perdão fosse uma coisa justa, não se chamaria perdão, se chamaria vingança. Sabe qual é o problema de perdão? Que as pessoas pensam que se elas perdoarem, Deus não vai agir. Você está equivocado com o conceito de perdão. Perdão não é ausência de justiça. Perdão é transferência de justiça. Quando você perdoa, você para de fazer a justiça no coração e deixa Deus fazer justiça. Você tem que aprender o que é perdão. Quando você não perdoa, você já está fazendo justiça. Então Deus não precisa fazer justiça. Eu quero concluir aqui. A mulher teve um filho que não teve. O menino morreu. O que ela fez depois da morte do menino? Pegou o menino e pôs no altar que ela construiu. E se calou. Qualquer coisa que você disser na hora da dor vai comprometer a hora da vitória. Momento de dor é hora de ficar calado. Você não deve resposta a ninguém na hora que está doendo. A mulher do Michael Schumacher, até hoje ninguém sabe a vida dele, porque deve estar doendo para ela. Ela tem direito de não falar. Quando parar de doer, ela fala. Você tem que respeitar a hora da dor das pessoas. Ah, mas não fala nada, a gente não tem que adivinhar. Não tem nem que ouvir e nem que adivinhar. Não é dar conta de ninguém a dor dos outros. Segundo, ela ganhou um filho que perdeu, porque o menino ressuscitou. Vamos lá. Ela perde um filho. Ela teve um filho que não teve, porque o menino morreu. Ela ganha um filho que ela perdeu, porque o menino ressuscitou. Agora, qual é o segredo? A lâmpada. O segredo é o Espírito Santo. Oh, quero ir mais fundo. O segredo é a lâmpada. Ela não pode apagar. Vamos lá. Aos teus pés. Quero ver. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Quero ver. E o que você quer? Tudo que eu mais quero é te ver. Vamos acender a lâmpada. O segredo é a lâmpada. Tua majestade. O segredo do quarto é o Espírito Santo. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Eu preciso terminar. Pode sentar, estou terminando. Estou terminando que eu já estou com as malas no carro, já estou voltando para Curitiba agora mesmo. Quando a lâmpada está acesa, o Espírito Santo, lembra a mensagem da manhã, o córtex que está esfriado acende. Por favor, ouça a mensagem da manhã. As terras que a mulher rica perdeu, ela recuperou. Lembra aquela rica ficou pobre, depois recupera as terras. Quando ela orou diante da lâmpada, Deus deu a ela a instrução para colocar o menino na cama do profeta. O que essas irmãs estão fazendo, trazendo a oferta aqui, ó? É trazendo na cama, no altar. É aqui onde as coisas ressuscitam. Continua. A oferta nasce, morre e revive no altar. O menino liberou a palavra que ia nascer da onde?
do quarto do profeta. Depois o menino morre. E onde ele ressuscita? No mesmo quarto de onde foi liberada a palavra. Se você não tem um altar, você não tem por onde correr. Você precisa ter um lugar na sua casa para você e Deus chamar de nosso canto. Faça isso urgente. A oferta nasce lá. O quarto do profeta foi o altar que ela construiu em sua casa. O lugar mais íntimo de uma casa é o quarto. E esse quarto ela fez para Deus, não foi para o profeta. Quem dá um copo de água a um profeta, Jesus diz, faz para mim. Imagina quem faz um quarto. Quando você constrói um lugar em sua casa de intimidade para Deus, tudo que está morto passa a reviver. Pois disse o profeta Sulamita após a ressurreição de seu filho: nada mais vai morrer no seu colo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente aqui que tudo que você põe para ele fazer dá errado. Você põe uma administração da empresa, a empresa quebra. Você põe ele para fazer um negócio, dá errado. Isso não é, o nome disso não é azar não, gente. O nome disso é burrice mesmo. Crente não tem sorte e nem azar. Crente tem fé. Do mesmo lugar que vem a sorte, vem o azar. Crente tem que crer. O que você precisa ter é inteligência espiritual. Vai ouvir a mensagem da manhã. Presta atenção. Quando o menino morreu no colo da mulher, o profeta gritou: nada mais vai morrer no seu colo. Eu estou aqui nessa noite para dizer que quando colocarem uma célula na sua mão, não vai morrer mais. Quando colocar uma igreja na sua mão, não vai morrer mais. Tudo que vier na sua mão para fazer vai prosperar. Nada mais vai morrer no seu colo. Muito pelo contrário. Tudo que você colocar a mão vai ter vida. Vai dar vida. Vai prosperar. Vai vencer. Vai conquistar. Você precisa, sabe do quê? Do favor de Deus. Eu sinto o cheiro de longe de quem está sem o favor de Deus. Você também? Eu sinto o cheiro de longe quem está sem o favor de Deus. Tudo dá errado na vida dele. Eu sinto o cheiro de longe quem está debaixo do favor de Deus. Tudo dá certo na vida dele. Eu estou aqui para dizer que chega das coisas morrerem no seu colo. Essa foi a palavra do profeta. O menino ressuscita e nada mais morre no seu colo. O menino, é a minha conclusão, é o sobrevivente do lugar secreto. Presta atenção. Eu sou um sobrevivente do lugar secreto. Algumas pessoas me perguntam como eu tenho essa história que parece filme de Netflix e consegui superar, e consigo superar tanta pressão. A resposta é: eu simplesmente não consigo. Senhoras e senhores, se eu não orar, a rejeição me massacra. Eu não tenho pai e eu não tenho mãe. Você sabe o que é um abraço de pai? Eu não. Você sabe o que é um abraço de mãe? Eu não. Mas eu tenho um pai. Nos momentos mais doloridos da minha vida, minha mãe não estava lá. Meu pai não estava lá. Mas um dia eu estava pregando na Colômbia, na maior igreja do mundo. São 25 mil pessoas por culto, 7 cultos no sábado e 7 no domingo, 350 mil pessoas no final de semana. Eu me assentei. Quando eu me assentei, um homem parou na minha frente. E quando eu olhei os olhos, ele disse: você me conhece? Eu disse: claro, eu te conheço. Ele disse: se você me conhece, diga o que eu mais gosto de ouvir. Eu sei o que o senhor mais gosta de ouvir. Então fale. Eu disse: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele disse: você está certo. É o que eu mais gosto de ouvir em toda a Bíblia, que eu sou bom. Sabe, quando o diabo caiu, ele pregou uma teologia para o mundo: Deus não é bom, tem guerra. Deus não é bom, tem doença. Deus não é bom, crianças morrem. Isso é uma mensagem do diabo. Mas quando você prega o Senhor é bom, Ele é fiel, você desconstrói toda a teologia do diabo, porque Deus é bom. Eu disse: o senhor me conhece? Ele disse: of course.
Então me diga o Senhor o que eu mais gosto de ouvir. Ele diz: digo, eu sou teu pai. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Sinta o amor do Pai agora. Tua graça nunca falta. Você vai sentir um abraço de Pai agora. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Cante o mais alto que você puder agora. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade. Escute. Todo tempo tu és tão bom. Todo fogo cantarei. Escute. Eu simplesmente não consigo superar minhas dores. Elas sempre são colocadas na cruz, todos os dias. Se eu ficar 2 dias sem orar, a rejeição me arrebenta. Que conversa é essa que você superou? Ninguém supera a rejeição, gente. Ninguém supera a traição. É só a cruz. Se você não correr para a oração urgente, você vai virar a pior pessoa do mundo. Você precisa entender a bondade de Deus. E você tem que depender do lugar secreto. Por isso que o nome da mensagem é o sobrevivente do lugar secreto. O menino era um sobrevivente. Eu sou. Eu morei numa caixa de papelão. Eu pedi esmola na rua. Eu vi a minha mãe trair meu pai. Eu vi ela nua. Eu tinha 9 anos de idade. 2 semanas depois tinha um caminhão na porta de casa. Ela foi embora e não voltou nunca mais. E eu ainda me inculpei. Minha mãe foi embora por minha culpa, porque eu vi. Por 35 anos eu orei pela salvação da minha mãe. Eu sei o que é dor de traição. Eu sei o que é dor de rejeição. Eu sei o que é dor de ter fome.
As minhas costas estão acostumadas a sentir dor e deixar passar. Sabe qual é o nome disso? Sobrevivência. Sobrevivência. Os piores momentos da minha vida eu estive sozinho. Nunca tinha alguém por perto. Todas as minhas dores sempre foram superadas no secreto. Já teve um momento na minha vida que eu disse: essa eu não vou suportar. Eu disse: Senhor, Jacó lutou com Deus a noite toda, e 6 da manhã ele teve uma visão de uma escada. Quando ele foi subir a escada, ele viu um dedinho assim para ele, assim, ó: ainda não, é agora que vai começar Israel. Houve um dia na minha vida e tem aqui um amigo meu que viaja comigo, meu assessor, e ele estava comigo, e eu sei do tempo porque ele e a minha esposa contou. Foram 60 horas de oração, né, Ulisses? Eles contaram. Sabe o que é alguém orar 60 horas, 3 dias, sem nenhum sono? E o medo e o pânico vem em você. Você fala: eu vou morrer. Eu falei: Ulisses, esse é o momento. Os meus nervos estavam tão abalados, numa estafa, que as veias ficaram grossas. Na psiquiatria chama de mega-hipo. Tem o Down, quando a pessoa está muito mal, ela deprime. E tem o mega-hipo, que dá o ataque de fúria. Lembra do Michael Douglas, Dia de Fúria? Me deu um mega-hipo, o mais famoso, conhecido como estafa. Fuso horário do Japão, fuso horário não sei o quê. Eu não conseguia comer, dormir. Sabe o que eu fiz? Fui orar. Então eles iam lá e me via orando e voltavam a dormir. Ia lá minha esposa e me via orando, voltava a dormir. No outro dia eu estava orando, eles voltavam a dormir. Ele está bem? Ulisses um dia bateu no meu quarto. Eu estava orando. Ele abriu a porta para ver se eu estava orando. Você está bem? Eu falei: não, estou bem, estou orando ainda. Ele: ainda? No outro dia ele vinha e batia de novo. Teve um dia que eu fui para o hospital, num ataque de nervos tão grande por estresse, que eu tive que ser quase carregado no colo por ele e pelo outro segurança. Qual é o nome do outro, Ulisses? Eu esqueci. Você também está ruim igual eu, hein? Essa barba branca sua já denuncia. Garcia. Sabe, cachorro bom deixa a família em casa e vai morrer sozinho lá no canto lá, né? Vesti a roupa, falei: me leva para o hospital, hoje eu vou morrer. O meu coração, gente, eu ouvi o barulho do meu coração, de tão acelerado, de tanto estresse, de uma emoção tão agitada. Sou um homem, não sou um robô. Você precisa dar cama para descansar. 60 horas sem dormir. Eu cheguei no hospital e falei assim para a mulher: por favor, me dá na veia, senão eu não vou dormir. Ela me deu 2 diazepam e eu não dormi. Eu falei: é na veia, infeliz. Quem é que não dorme com 2 diazepam? Não dormi. Eu daria meu carro para dormir depois de 60 horas. Daria minha casa. Eu chorei a noite toda. Naquela noite eu lutei com a morte. Uma mulher velha com os peitos tudo caído assim, feia, parou na minha frente. Falou: nós vamos brigar agora. E eu briguei a noite toda com a morte. Falei: então vamos brigar.
Você não precisa acreditar que isso é verdade para ser verdade, não é verdade. Aquela sensação de medo, de pânico. E eu lutei com ela. Só veio na minha mente uma pessoa, minha filha de 7 anos. Minha mulher já é de maior, meu filho é de maior. Eu falei, agora a melhor coisa para minha vida agora é morrer. Meus livros vão triplicar a venda, meu filho vai assumir meu lugar, vai ficar famoso, minha mulher tem seguro de vida e eu estou no céu. E eu venci a morte. E de repente eu vi uma escada. Era alguns minutos para as 6, né, Ulisses? Eu falei, Ulisses, chegou a hora. E eu fui subir essa escada. Eu vi um dedinho que fez assim para mim. Você quer morrer? Eu te trago. Você e minha filha, eu trago ela também. Mas deixa eu te contar o que você vai perder. Aí depois você decide se quer morrer ou não. Eu vou te dar 5 milhões de almas em menos de 40 anos. Seus netos vão ganhar mais 3. Eu vou te dar mais 70 países para viajar. As crianças por onde você passar serão batizadas com o Espírito Santo. Você quer vir para o céu? Eu te recebo e trago sua filha também. Eu falei, Senhor, eu te amo. Mas eu quero essas coroas, eu quero essas almas, eu quero essas vidas. Ele disse, então volta, que só está começando mais um novo ciclo na sua vida. Ele disse, Hernani, eu cheguei a gravar um áudio no celular do Ulisses. Falei, manda isso para minha família, isso aqui é o meu testamento. Para você fica isso, para você fica aquilo outro, para você isso. E manda esse testamento. A mulher fez todo eletro, Lucas. Eletro do coração. Eletro de tudo que você imagina. Aí a mulher veio com a notícia. O senhor não tem nada. Eu falei, miserável. O senhor não tem nada. Aí fui no outro hospital. O que eu tenho? O senhor está com estafa, cansado. O senhor precisa descansar. Eu falei, sério? O que o senhor vai fazer? Eu vou te dar um remédio. O senhor vai dormir 24 horas. Dormir 24 horas. Tô de boas. Aí agora, depois disso, nós só temos a agenda em março. Março do ano que vem. A gente está começando a fazer março. Tem uma cruzada nas Filipinas agora com 1 milhão de pessoas. Parece igual Jacó. Você pensou que Jacó estava com angústia porque o irmão dele queria matar ele. Mas às 6 da manhã eu disse, você não é mais Jacó. Sua vida não termina hoje. Ela está começando hoje. Eu estou aqui para dizer que não é o fim. Nada mais vai morrer no seu colo. Não acabou não. Vai começar agora. Você está sentindo um fogo queimando aí em você? Acenda a lâmpada então. Deixa a lâmpada acender. Acenda a lâmpada do Espírito. O segredo está na lâmpada. Comece a falar com o Espírito Santo agora. Ele vai te dar sabedoria para ganhar dinheiro, para fazer contrato, para vender, para comprar. Sabedoria para resolver essa questão no casamento. Tudo que você precisa é acender a lâmpada. Esse é o momento. Oh Lord, so beautiful. Oh, face is all I see, and your eyes are on this child, your grace above me. Senhor, você vai ver Jesus agora na sua frente dizendo, é agora que eu vou começar a sua história. É agora que eu vou começar. É hoje que vai começar uma nova história. É agora, é hoje. Você é um sobrevivente do secreto. Deixa chorar tudo. Põe na cama agora o
que estava morto, no altar. Acende a chama, Pai. Põe no altar o que estava morto. Que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro. Quem sabe cantar isso? Cante. Senhor, formoso é. Senhor, veja Jesus agora. tua face. Pois quando estás acenda a lâmpada. Vamos, fique em pé. O segredo está na lâmpada. Acende. Levanta as mãos e acenda a lamparina agora. Essa é a oração da Sulamita. Foi isso que fez ressuscitar. Acenda a chama, ó Pai, bem alto e forte. Acende a chama, ó Pai. Acenda aí agora. Que uma vez brilhou. Vem limpar, Brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. te exaltamos. Te exaltamos. Grite alto e o mais forte que você puder. Te exaltamos. Acenda a lâmpada aí agora. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Acende o candelabro aí agora. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te Eu vou te dizer como que acende uma lâmpada. De quem é esse garotinho aqui? Quantos anos ele tem? 6. Me dá um microfone. Isso é acender a lâmpada. O Espírito Santo já está sobre ele. Sacias rendem suas coroas ao poder, e a Ele canta. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. pois tudo vem
Traga todas as crianças de 8 anos em diante aqui. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Acenda as lâmpadas. Tu és digno de tudo. Vamos lá, igreja do avivamento. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Põe todas essas crianças em reverência ao Espírito Santo. Ensine elas a respeitar o Espírito Santo. Dobre os joelhos e ame o Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo agora. Feche os olhos e chame pelo Espírito Santo. Coroas a poder, e a Ele canta. Agora esse Espírito Santo vai encher você. Você. Quantos anos você tem? 14. Apesar da camisa. É brincadeira. O que você está sentindo? Não é ansiedade. Você não ouviu a mensagem da manhã? Eu estava no pretinho. Gente, ela está tendo uma sensação. Quem ouviu a de amanhã? Disparou o coração. Ouça, o título da mensagem é: o Espírito Santo é coisa da sua cabeça. Você está chorando porque o seu coração disparou? É como se estivesse queimando. O que ela está sentindo? Escute como é o choro mais puro de uma adoração da lâmpada. Malaquias 4 e 5 diz que o avivamento começa convertendo o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Joel capítulo 2 diz que o Senhor começaria pelos nossos filhos, transformando eles em profetas. Todos os jovens e crianças comecem a dizer: eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Você aí no seu lugar, comece a dizer: eu te amo, Espírito Santo. Acenda a lâmpada agora. Tem fogo. Só eu não imaginava que era lindo. Queima! Que era lindo assim. Os tios professores podem subir e ministrar sobre as crianças. Vamos lá! Vamos lá! Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Vamos lá! Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo Daqui. nos olhos. Eu não imaginava Você sabe que era lindo assim. o que é uma criança batizada com o Espírito Santo? Escute o som. Queima aí, porque aqui está queimando.
Comece a orar em línguas. 5 minutos orando em línguas. Do monte. Ministre o Espírito Santo sobre todas as crianças. Ore em línguas e ore alto. Vamos lá. Mais perto. Pressão, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, que o medo quer me parar. Então me tira. Moisés, suba em teu lugar. Faz entender. Tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Está fechada. Subir o monte e muitos desistirão e vão ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte. Pode ministrar, pastores. Desistirão.